Então, a palestra vai começar com, primeiro, uma inspiração aí, de um experimento com relação à água. Aí a gente vai para as limpezas que a mesa faz. Então, vamos começar aí, então, com a primeira reflexão. Que eu queria primeiro colocar um slide para vocês perceberem que essa questão de energia sempre existiu, né? Que nós somos pura energia. Então eu trouxe umas imagens aqui para questionar e a gente refletir, né? Eu trouxe uma benzedeira. Os nossos avós lá atrás, ancestralidade, tinha o hábito de benzer as crianças ou benzer quando alguma coisa estava interferindo, né? E aí você vai na igreja e a gente encontra água benta. E aí a gente vai tomar passe num centro espírita kardecista e quando você sai, quem já participou, eles te dão um copinho d'água, uma água fluidificada. Então, o que isso representa e por que a água? Né? A água é um dos elementos que está presente em todas essas bênçãos que a gente recebe. E o padre até pega, né, água e vai jogando, né, durante a missa, jogando água na cabeça dos fiéis, e é um tipo de bênção. Né? E o que tem a ver essa história? Né? Então vamos ver aqui uma reflexão sobre essa questão através do senhor Emoto, né? Que vai falar sobre uma experiência. Essa cena está no Somos Todos Um. Tá? The subway exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Então vamos fazer uma reflexão sobre esse experimento aí, né? A água é o mais receptivo dos 4 elementos, ok? O Sr. Emoto fala do pensamento ou intenção, né? Uma prece que a gente faz, sendo a força motriz em tudo isso. Então, se a gente tem 70%, 90% de água, fica o questionamento. Se os pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que nossos pensamentos podem fazer conosco. Então, se eu tenho palavras positivas,
a água recebe uma energia e ela cristaliza. E quando eu tenho, né, palavras negativas, ela faz uma formação totalmente desorganizada, desalinhada. Vocês imaginam quando a gente tem emoções, né, tanto positivas, o que é interessante é que a água forma uma geometria sagrada, se vocês pararem para observar. Então, olha como elas são diversificadas, essa escolha. Quando eu estou no amor e quando eu estou na dor, olha o que acontece internamente com as nossas células. Olha como elas têm a formação negativa. Então, a gente se questiona por que eu estou pegando artefatos no corpo? Por que eu estou ficando doente? Lembra que eu comentei ontem, a doença começa no nosso campo etérico, tá? Porque tudo é energia. E hoje a ciência, através da física quântica, está observando, né, essa energia que move a nossa vida. Agora, olha o outro lado quando eu entro numa conexão, uma frequência elevada. Olha a formação que a água tem dentro de uma energia, que é aquela de Hopkins, que nós vamos ver agora, né, durante a palestra, a formação. A célula tem essa memória original, tá? Porque a formação do óvulo, desde lá de trás, começa com um círculo, começa toda a formação, ela tem como base essa geometria, tá claro? Então, quando eu estou doente, e eu estou numa energia positiva, automaticamente a cura vem muito mais rápida quando eu estou no medo aqui do outro lado, com pensamentos negativos. Tá? Então fiquem com essa experiência do Emoto, e quando você estiver numa situação de raiva, lembra, o que eu estou fazendo comigo? Tá? E eu sempre digo, quando eu ataco alguém, eu estou apontando, mas tem 3 dedos voltados para mim. E o que significa? Que quando eu ataco o corpo, eu acabo me atacando nos 3 corpos etéricos, astrais e espirituais. Então não está valendo a pena a gente entrar mais em campo de batalha dentro do mundo. Quando eu começo a ter consciência do estrago que eu começo a fazer comigo mesmo. Então, por isso que a palavra perdão é uma palavra forte, porque ela vai fazer eu me liberar dessa emoção, dessa energia, desse equívoco, porque eu começo a atacar a mim mesmo com esses pensamentos e energias. Então, claro, eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo pela essência do meu ser, não é nem pelo Marcos Adriano. É muito mais forte que isso. Tá claro? Pegaram aí? Esse é o gancho para a gente entender por que a mesa veio para nos ajudar a limpar. Né? A limpar. Então hoje nós vamos começar com a limpeza do corpo energético, para a gente entender o que realmente ela funciona dentro da mesa. Ok? Então, gente, nós vamos agora começar a entender as limpezas, tá? Então, vocês estão vendo esses 2 hominhos aqui, né? Esses 2 bonecos. Esses 2 bonecos, eles já têm um mapeamento de pontos que a mesa vai trabalhar. E ela conecta com este quadro aqui embaixo, que é onde estão os artefatos, tá? E aqui é a linha do tempo. Então a gente examina ponto por ponto, um por vez. Cabeça, tem algum bloqueio? Tem. Aí eu venho para cá com o pêndulo. E aí eu vou
verificar que artefato que tem bloqueando este ponto no teu coronário. Depois de detectar qual é o artefato, eu venho para cá na linha do tempo e eu pergunto: este artefato é de vidas passadas, vida atual ou vida paralela? E aí a gente começa a mapear todos os artefatos que estão bloqueando e, inevitavelmente, se ele permanece por muito tempo, você vai adoecer. Se pegar uma gripe e tiver um bloqueio na garganta, vai estar vulnerável a realmente pegar um artefato. O que são artefatos? São itens instalados, acoplados ou grudados no campo eletromagnético do ser, com a capacidade de interferir, bloquear e drenar a nossa energia. Agora eu quero dizer para vocês como isso é sutil. Uma das recomendações da mesa, quando você termina pós-operatório, não entra em nenhuma discussão em lugares densos. Então, o fato de você estar no banco e estar tendo uma discussão com um cliente, com o caixa do banco, e fica aquele burbúrio, e você começa a entrar nessa frequência, o que é entrar nessa frequência? É quando eu começo a julgar, a começar a ficar com raiva, ou do cliente que é desaforado, ou o próprio atendente. Então, quando eu entro no julgamento, quando eu entro na energia do mundo, eu abri meu campo. Então, eu estou com a minha imunidade muito provável de pegar qualquer lixo. Eu digo artefato. Por quê? Porque o artefato é energético. Nós estamos falando do campo energético, né? Não estou falando do corpo físico. Ele vai entrar no teu campo, porque a tua vibração caiu. Então você imagina como funciona o nosso corpo físico. Se você não tem uma vitamina D, se você está com a imunidade porque você emocionalmente teve um baque, batata que uma semana você vai estar com gripe ou vai estar de cama. Porque você perdeu a tua imunidade fisicamente. Então você imagina como é sutil no campo etérico. E o que acontece? O pior que o mundo da Matrix que a gente vive só produz medo, insegurança, falta de esperança. Vocês estão percebendo? Porque existe uma grande guerra hoje, nessa era de transição. Ponham na cabeça de vocês que não é Ucrânia, Irã, não é nada dessa guerra. É uma guerra energética. Luz e escuridão, ponto. Resumo da ópera. Tá? Então, por que o mundo virou polarizado? Por que divisões? Por que brigas em redes sociais? Em famílias com questões políticas ou questões seja lá o que for? Porque é justamente para a gente se aprisionar e estar vulnerável. Então hoje você encontra qualquer um. Ah, eu estou com uma doença, peguei uma gripe. Ah, estou com um terçol. Estou com não sei o quê. Por quê? Porque nós estamos inconscientemente, como foi o André Luiz, que nós vimos ontem naquele episódio do Nosso Lar, a gente está inconscientemente nos adoecendo. Tá? Então, isso é uma escolha minha ou do mundo? Minha. Porque essa história de falar, hoje eu perdi meu plumo com o meu chefe. Você é a motorista, você é o motorista. Quando eu tenho consciência de estar na direção, isso não acontece. Tá claro? Então, atentem-se à vulnerabilidade que a gente está todos os dias, sem perceber. Tá? O mundo está numa frequência, mas você pode estar em outra. Porque é livre-arbítrio. O que essa palavra quer dizer, livre-arbítrio? Ela vem de árbitro. E árbitro te lembra o quê? Juiz. Quem é que está com o apito? Eu.
eu estou apitando time do amor ou time da dor? Pensamento negativo ou positivo? Você não está fazendo pelo outro. Então, quando eu lembrar dessa relação de coração, eu começo a dar espaço para fazer melhores escolhas. Tá? E o corpo provavelmente vai... Obrigado que você lembrou de mim e parou de me atacar. Mais ou menos isso. Tá claro? Ok? Então vamos prosseguir aí essa reflexão sobre os artefatos. Tá? Como eles entram no corpo etérico? Olha só por onde eles entram. Quando a pessoa dorme com frequência baixa. Sabe quando você assiste um filme, Netflix, alguma coisa, e você não dorme direito, tem insônia? Por que você abriu o teu campo? Pior. Porque você está desarmada e tudo que de lixo que vai entrar, você está conectado. Ressonância vibratória, com ambientes densos. Hospital é um deles. Se eu não tomar cuidado, eu vou sair de lá com alguma coisa. Afinidade emocional e mental. Ação direta de entidades negativas. Aberturas multidimensionais. Abduções espirituais e físicas. Então, quando eu estou realmente numa frequência baixa, eu estou vulnerável a ser abduzido, a ser influenciado muito rapidamente. Então, o que a gente presencia numa reunião de condomínio? Eu vou te dar alguns exemplos práticos, porque a gente começa a perceber que as pessoas começam a se exaltar. E as pessoas começam a entrar e fica aquela muvuca. Porque você imagina, quando você pensar etericamente, o que está acontecendo com aquele ambiente da reunião. Então tem gente que nem vai. Eu não vou porque eu passo boca, eu fico com raiva. Porque a pessoa já colocou que ela vai lá para brigar. Então a gente tem um exemplo clássico que é reunião de condomínio. As pessoas moram no mesmo prédio, com o mesmo interesse, e é uma brigaiada para pensar só no teu andar. O resto que se dane. Então, porque você não mora numa casa, que aí você tem... Então as pessoas perdem. E eu não estou falando falta de instrução. A gente se surpreende que são pessoas estudadas, pessoas credenciadas, e de repente elas perdem o plumo. E aí você fica surpreso, né, de alguma forma. Então, esse é um exemplo clássico para vocês perceberem. Por que eu saio de uma reunião dessa? Porque eu entrei aonde? Na energia. Tá? E quando eu começo a ter consciência disso, eu começo a ter autonomia espiritual, energética. Ok? Ninguém te tira do prumo. Mas você é motorista? Você é o motorista? Aí fica a pergunta. Agora, você me contar que meu chefe me tirou do prumo? Não funciona mais isso. Tá claro? Você projetar que isso foi por causa de algo externo. Você abriu o teu campo e entrou na frequência. Ok? Isso é sutil. Muito sutil, e eu tenho que começar a ter consciência disso. E aí, a gente começa a questão dos tipos de artefato. Tá? Uma coisa que me surpreendeu. Quando eu comecei a fazer a formação, a gente tinha ideia que a gente pegava artefatos, nem tinha esse termo, a gente achava, eu estou com obsessor, peguei uma energia negativa. Não, os arcturianos te trouxeram, você pensa que você está só com essas energias, você tem todas essas energias circulando dentro do teu atmosfera etérica deste planeta de terceira dimensão. Nós vamos dar uma repassada sobre esses artefatos. O acúmulo energético. Como surge? Hábitos físicos, mentais ou emocionais que acumulam energia densa.
Pessoa que toda hora olha para alguma coisa e está julgando. É um hábito. Atacam o corpo, bloqueio no fluxo energético e causa dores. Campo afetado etérico e emocional. Vibração 3/10. Leve para moderado. Depende a intensidade e a emoção que você está vibrando. Vai depender. Isso é o acúmulo energético. Miasmas. Ambientes densos. Pessoas contaminadas. Memórias celulares. O que são pessoas contaminadas? É aquelas que entram numa notícia e fica contaminada com a notícia. Numa notícia e você fica na raiva, especialmente política, que as pessoas não conseguem ter controle, eu fico contaminado. Então, o contaminado é aquele exemplo que eu dou tradicionalmente sempre em sala de aula, né? Então, você acordou de manhã e está descendo no elevador e aparece um vizinho de mau humor, e você dá bom dia, toda gentil, e ele mal te olha na cara. E aí você sai, pé da vida, saiu contaminada. E vai ficar o dia contaminada. Peguei o carnê que é do vizinho. Vocês estão percebendo como a gente entra nessa muvuca? Provavelmente miasmas, vulnerável você pegar. Então eu vou no banco e eu estou com a energia contaminada. O que acontece? Tchuc! Para tirar essa encrenca. Porque a gente fica o dia todo. Esse é o pior. E se bobear a semana toda. Tá claro? Isso está contaminado por um artefato chamado miasma. Ok? Falhas de memória. O que eles atacam no corpo? Falhas de memória, pensamentos negativos, ansiedade, dores, risco neurológico. Campo afetado mental, emocional e etérico. Vibração 6/10, moderado para grave. Entendeu? Eu fiquei, olha só como a gente fala. Eu fiquei com ódio daquele cara. Que vibração você acha que você vai pegar? Grave. Olha, ódio, palavra muito, muito pesada. E a gente fala para qualquer coisinha pequena. Mas a energia é um rojão. Esse que é o pior problema. A vibracional, ela é muito pesada. Formas e pensamentos. Como surgem? Repetição de pensamento e sentimento. Pessoa que acorda sempre reclamando, sempre com o mesmo padrão. Ela não consegue ver uma coisa positiva. Sempre focada num padrão que traz esses sentimentos. Ataca o corpo. Influencia um comportamento, mau humor, gera um mal-estar e impregna o ambiente. Sabe aquela pessoa negativa que você fala, gente, já vem aquela... Sabe, você vai visitar alguém que você fala, que ambiente. Por quê? É uma pessoa que provavelmente tem uma forma de pensamento que a gente até sente. Campo afetado, mental e emocional. Vibração 5/10, moderado. Ok? Próximo artefato. Lama astral. O que é isso? Como surge? Acesso ao umbral. Consciente ou não. Ataca o corpo com dores, desalinhamento dos nadis, que são os campos energéticos, que é a ramificação dos chakras, nadis, baixa vibração, escurecimento áurico. Campo afetado, o etérico, emocional e mental. 8/10, grave. Por quê? Porque eles estão no nosso inconsciente e a gente não percebe. Então, quando fala de morte, quando fala do antepassado, quando a gente fala, nossa, como essa pessoa sofreu, olha só, o que eu estou falando? Estou pegando, acessando um campo umbralino. Né? A pessoa sofreu na raiva, não perdoou o filho. Não faça esse tipo de comentário, porque é uma energia que você pode abrir o teu campo
para uma lama astral. E a gente tem mania de olhar as dores do mundo e comentar, esse que é o pior. É prática, a gente não sei porquê. Né? Você encontra qualquer pessoa, ela vai estar contando alguma desgraça. Agora, qual é a chave dessa história? A história é do outro, não é minha. Então, quando você começa a estar na sua direção, você vai ouvir o mundo, mas as histórias é do mundo, não é minha. Eu estou falando isso porque, gente, pega uma notícia negativa, a gente fica na raiva imediatamente. Imediatamente. Agora, quando você começa a ter consciência que você conduz o seu corpo, e agora eu tenho que cuidar do meu corpo etérico, óbvio que a jornada espiritual, a jornada do autoconhecimento, ela vai te trazer você mais consciente. Né? Quem está olhando isso? Meu ego? Lembra que eu falo? Recebe o e-mail, mas não responde enquanto você não se alinhar, não com a mente. Volta para cá. Não manda no dia, deixa para o dia seguinte. Quem tem que estar na direção agora é o chakra cardíaco. É a chave, gente. O cardíaco tem que ser o guia seu. Então não toma nada pela mente, porque a mente mente. A mente te aprisiona. Por quê? Ela é conduzida pela nossa sombra, pelo ego. E tudo é separação quando eu estou num olhar do Marcos Adriano. Então, vou repetir 50 mil vezes isso. Quando Jesus falou para Nicodemos, nós vamos ter que ter muitas mortes em vida, é morte da mente, renascimento no coração. Morte do ego. É isso que ele está falando. Não é morte do corpo. Não tem nada a ver. Tem a ver na consciência de quem eu estou. Tudo bem? Aí nós vamos para larva astral. Como surge? Emoções negativas que se alimentam de energia densa. Ataca o corpo? Dores, má circulação, fragilidade muscular e rompimentos. Campo afetado, etérico e emocional. Vibração 5-10, moderado. Essa imagem, gente, é só para a gente visualizar. Ele deu um formato, mas é tudo no campo energético, tá? A figura. Porque senão você vai sonhar que está com os bichinhos aí, né? Mas não é isso, eles são no campo etérico. A figura, cobra astral. O que é cobra astral? Como ela surge? Chakras muito abertos. Ataca o corpo na energia vital, fadiga extrema e dores. Campo afetado, etérico emocional. Vibração 8, grave. Por quê? Porque os chakras é a nossa porta energética. Então, se ele entra, ele dá uma disfunção no chakra correspondente a alguma glândula, porque cada chakra está conectado com um setor de glândulas. Então, se ele entra, eu provavelmente vou ficar doente, de alguma forma. Tá? Então, tem que ser limpado? Tem que ser limpado. Por que tem que alinhar os chakras? Porque é o nosso campo, é a porta de entrada da energia. Então, você imagina, se eu estou abrindo o campo para um dos chakras que está vulnerável, eu vou provavelmente ficar aprisionado. Ok? Próximo artefato, ovoide. O que é isso? Como eles surgem? São espíritos, olha só, espíritos involuídos que acoplam durante o sono ou em locais densos. Eles atacam o corpo, drenando a energia vital, alteram o estado mental, emocional e fisiológico. Então, o que acontece? Eles provavelmente vêm do campo umbralino. E eles viram ovoide e eles precisam de energia. E eles vêm se abastecer aonde? Aonde o campo compactua com a frequência
que eles vivem. Então eles puxam e drenam a nossa energia. E a gente fica fraco. Então, sabe aquela história que eu falo para vocês? Às vezes você nem trabalhou muito. E aí você chega em casa um bagaço. Eu falo, gente, eu estou quebrado. Mas que coisa estranha, porque eu nem trabalhei muito. Porque você, provavelmente, no campo etérico, você teve desgastes emocionais. Ó, tudo ataca o corpo etérico, emocional, mental. E a gente acaba sentindo isso sem saber de onde está vindo. Ataca o corpo, né, drenando, né, energia vital, altera o nosso estado mental, emocional, fisiológico, campo afetado pela mente, emocional e etérico. Grave. Então, gente, nós já passamos por isso e já vivenciamos isso. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e de repente você fala uma coisa, ela começa a surtar e te atacar? Quando tem um movimento drástico de comportamento, lembra do ovoide da tua cabeça. Essa pessoa está com algum artefato. Mudança repentina de humor. Eu estou falando do ovoide porque é um que instala grave porque a pessoa muda o comportamento. Sabe que ela tem altos e baixos? Aquela pessoa que, de repente, depois de 2 minutos, 10 minutos, ela volta na tua mesa como se nada houvesse. Você fala, como? Ela me ataca faz 5 minutos, porque nem ela se dá conta. Ela não percebe. Então, gente, quando eu começo a ter consciência de todo esse arsenal, eu começo a parar de julgar a pessoa e começo a mandar amor. E aí, gente, aquela frase do Curso em Milagres, todo ataque é um pedido de amor, porque as pessoas estão totalmente conectadas com algum artefato. Então é natural, a gente mesmo às vezes muda de humor, repentinamente. Só que agora eu sei, abri meu campo. Eu preciso saber que artefato é? Não. Só saiba que agora eu baixei minha frequência. Deixa eu voltar. Quando eu começo a ter consciência, eu não preciso saber se é ovoide, se é miasma. Tive uma variação emocional, eu já sei que eu abri o meu campo. Ponto. Isso você começa a ficar consciente à medida que você vai limpando o teu campo. E a própria mesa vai te recomendando comportamentos de acordo com o mapa que você, quando fazer a leitura, tá? E aí você vai começando a abrir consciência para esse cuidado que a gente precisa ter exatamente neste período de era de transição. Porque é uma transição de consciência, gente. E se eu não estiver cuidando desse corpo etérico, eu vou de embrulho junto. É fácil a gente entrar dentro da energia do mundo. Tá claro? Tudo bem? Então vamos lá. Voltando aqui. Próximo artefato. Chips. Esses são terríveis. Tá? Como ele surge? Abduções espirituais, obsessões, pessoas mal intencionadas, entidades trevosas. Ataca o corpo, drenando a nossa energia, a força vital. Induzem pensamentos negativos. Causam depressão, pânico e agressividade. Campo afetado, mental, emocional e etérico. Grave, 8.10 na frequência. Tá? Então, quando eu começo a ter consciência de todo esse campo energético, quando eu tenho mudanças de humor, quando alguma pessoa fala alguma coisa e você automaticamente fica na raiva e a pessoa nem falou nada para te atacar, observe esses cliques que dá na gente, que a gente provavelmente pegou algum lixo. Então eu posso ter ido no banco e peguei um lixo. Aí eu chego no trabalho e irritado. Eu nem falei com ninguém, nem de lá até lá no escritório. O que aconteceu? A gente tem que ficar observando nós, não os outros. Vigiai e orai não é para você vigiar o que está acontecendo lá fora. É para você vigiar como você está naquele exato momento.
Tá claro? Então, não julgues, jamais, porque você, julgando, você já entrou na frequência da pessoa. Entendeu? Gente, quem já não teve aquela experiência de você entrar numa discussão, você tem toda a razão do mundo, mas você perde a estribeira. E aí alguém vai te dizer, olha, você tinha toda a razão, mas a forma que você falou, você deu de bandeja ficar sem razão. Vocês estão percebendo? Quando eu tenho essas domínio emocional, que eu nem sei por que eu xinguei, ou nem sei o que eu falei, eu preciso realmente saber que neste momento eu saí da direção. Fui no passageiro. E alguém está conduzindo. Um miasma, um ovoide, seja lá qual artefato, não importa. Mas importa que eu preciso estar consciente disso. Tá claro? Então por isso que eu tenho que estar toda hora presente no aqui e agora. E perguntar para você, quem está sentindo isso? Então quando você estiver de mau humor, quem está respondendo? Sabe qual a resposta quando você perguntar isso? É o meu ego. 90,99% é ele. Não tem nada a ver com o coração. Aí o que eu tenho que fazer? Não. Não é você que eu quero ouvir. Eu quero parar e ouvir aqui embaixo. Então por isso que eu falo, não toma decisão quando você está fora de controle de si mesmo. Não é que meu chefe me tirou do prumo. Não, para de projetar. Você que saiu do prumo. Não tem nada a ver com o mundo lá fora. Tá claro? Ok? Prosseguindo aí. E aí nós temos outro artefato que esse é o mais pesado, que é justamente implantes astrais. Como surgem? Entidades não físicas durante desdobramento, abduções e contato com pessoas densas. Atacam o corpo, manipulam emoções, decisões, causam depressão, isolamento e crises existenciais. Campo afetado, mental, emocional, etérico, muito grave. Ok? Então, normalmente, quando a gente precisa tomar cuidado, quando a gente entra numa crise existencial, quando a gente pega as dores de alguma discussão, quando a gente fica fora do controle, a questão às vezes nem é sua e você pega o carnê do outro para viver uma história que não é sua. Várias formas. Então, implantes são emoções que eu abro o campo para ser implantado. Tá claro? Então, quando a gente tem dor na nuca, normalmente nas costas, a gente fica muito vulnerável, você entendeu? Então, eu sempre lembro de uma recomendação, né, de uma guia que a minha tia recebia, que ela falava, quando você tiver uma pessoa difícil no trabalho, quando ela estiver de costas, reza um Pai Nosso. E você sabe que a pessoa mudava de comportamento. Em vez de você mandar a frequência dela, você manda a luz para ela. E você dissolve aquilo. Por que nas costas? Porque tradicionalmente uma corrente, né, indiana reconhece que os chakras são atrás. Né? E a gente tem a referência dos chakras na frente, mas eles também têm conexão com o campo de trás. Então por isso que quando a gente analisa na mesa os pontos, a gente vê você de frente e você de costas, das duas formas, porque ela pode, todos esses artefatos podem entrar de diferentes formas, pode ser lá atrás ou na frente, qualquer um que seja. Como nós estamos sendo guiados por esses olhos do Marcos Adriano Ego, eu estou captando muito mais aqui. Porque eu estou toda hora julgando, criticando, sei lá. Mas de qualquer forma, se eu saio da situação e a pessoa me manda uma energia nas minhas costas, óbvio que eu vou pegar, porque eu entrei em que frequência? Do julgamento. Óbvio. Tá claro? Então, prosseguindo aqui. Então, qual é o protocolo que nós fazemos? É o que eu expliquei lá para vocês no início. Nós investigamos os pontos com o pêndulo, um por um,
Passamos aqui para perguntar que tipo de ovoide. Vamos um por um. Pergunta Vamos lá. sobre implante. No caso dos implantes, já nascemos com eles ou adquirimos nessa nova existência? Normalmente adquirimos nessa existência. O que acontece é o seguinte: eu posso ter, se no mapa, na leitura, tiver padrões ancestrais e padrões familiares, eu posso pegar a tendência de um campo aberto. Só que a escolha, vamos supor, do meu pai, é do meu pai, não minha. Se eu nasço neste padrão e eu pego o padrão, eu acabo, não é que eu trago, eu adquiro aqui. Tá claro? De qualquer forma. Só que o que acontece? Quando a gente vai ver agora, na segunda parte, a questão das nossas fractais de vidas, né, que a gente passou, eu posso começar a trazer de volta. Porque ela tem uma história. Só que eu quero agora que tipo de história para me conectar? As coisas positivas que eu vivi, não as coisas negativas. Então, o que acontece? Às vezes eu entro numa família e eu começo a trazer de volta um padrão, um implante. Mas o implante, neste caso aqui, ele pode ter uma conexão da ancestralidade e eu reativar ele. Só que nós viemos aqui, você lembra do que nós viemos aqui? Nós viemos aqui, gente, vou contar uma metáfora para vocês entenderem. Nós viemos aqui porque a gente repetiu de ano. E a Terra é uma escola de experiências. O que aconteceu? A gente teve uma história que perdemos uns filamentos do nosso DNA. E um deles é o véu do esquecimento. Então eu esqueci. Então eu venho para cá com a minha função de passar de ano. Então eu escolhi estar nessa família, nessa história, para agora escolher o quê? Gabarito A. O que é o gabarito A? Amor. Então eu tenho que ativar o quê? A frequência da minha melhor versão. E isso está até no Kardec, né? Use os seus dons e talentos. Cada um tem um dom. Isso Jesus falava. Quando eu estou alinhado, não com Marcos Adriano, com a essência do meu ser, eu realizo as coisas com amor, porque eu tenho prazer em fazer isso. Só que a gente entra dentro de esquecemos quem realmente não passou de ano. Não é o Marcos Adriano. Marcos Adriano é agora o veículo. De quem? Desses aprisionamentos. Então, quando eu entro numa família, se eu não tomar cuidado, eu vou reimplantar um implante de lá de trás. Então, se eu continuo tendo o mesmo comportamento e entro num padrão, em vez de eu estar limpando, eu tô trazendo de volta. Mas quem implantou? Aí a gente chama a auto-obsessão. Porque eu tenho obsessões de encarnado ou desencarnado, mas eu tenho auto-obsessão. Então, a forma que eu abro o meu campo, eu sou responsável por ele. Então, sabe aquela história? Semeadura é livre, colheita obrigatória. O que eu estou semeando? Essa é a questão. E o que eu vou colher? Tá? Então, gente, nós estamos falando do campo etérico e eu tenho propensão, porque a gente não sabe de onde a gente está vindo. Tá? Ele pode, na verdade... Então pode ter. Pode ter de outra vida como daqui. Como daqui. Por quê? Porque quando a gente pendula, a pessoa vai saber, olha, você estava com um implante de vida passada. E se for da vida atual, o pêndulo vai dizer, olha, esse implante foi de vida atual. E aí, o que a gente percebe? A pessoa tinha acabado de estar desquitada, entrou na justiça, foi implantada na raiva.
Eu tive uma paciente que teve um problema de implante porque ela entrou e eu falei, você teve alguma situação desafiadora? Tive uma audiência, que aquelas histórias que é um ambiente denso. Reativou porque no mapa dela já tinha uma questão de relacionamento. Reativou. E aí o que aconteceu? Atuou um implante e reativou. Onde está? Porque a gente vai saber. Quando a gente pendula, é do passado, então a gente sabe que se for do passado e persistir, ela está sendo ativada aqui. Então, como eu elimino? Quando eu tiro ela e eu começo a mudar minha energia. Então, aquilo eu desativo o implante. Vocês estão percebendo? Então, da mesma forma que ele é ativado, da mesma forma eu desativo ele. Então, nós vamos ver as recomendações no final. Qual é a parte sua e a parte dos arquiturianos? Ok? Tudo bem? Mais alguma? Ó, por isso que o protocolo, ó. Achei aqui, ó. Achei Tem aqui mais o uma. implante, e aí eu venho para cá. Onde está esse implante? Tá vendo? A Silvana. Então, nesse caso, conseguimos excluir os implantes da ancestralidade. Ou seja, aqueles que nascemos. Na mesa a gente exclui, é isso? A mesa exclui. Sabe por quê? A mesa vai restituir a sua versão original. Então, tudo que está interferindo nessa sua essência, nessa relação, ela vai ajudar a limpar. Agora, lembrem-se, nós somos consulentes. E eu tenho que lembrar o que é ser consulente. É uma pessoa, Sil, que busca agora por se conhecer. Não é ser paciente. Achar que ela... deixa eu ficar... estou esperando a minha operação, a leitura para tirar isso. Não. Né? Eu tenho consciência de que agora eu quero dissolver esse perdão. Eu quero dissolver essa relação. Seja implante, seja ovoide, seja qualquer coisa. Tá claro? Então, vocês lembram aquele trabalho daquela médica Fernanda, que trabalha com pacientes terminais? Ela fez um trabalho lá no Einstein, cuidados paliativos. E uma das perguntas que é feita, o que você gostaria de ter feito e você não fez? Né? E uma delas é não ter falado que eu amo a pessoa, não ter perdoado a pessoa. Tudo que num momento que eu estou próximo do coração, da essência, eram coisas que eu poderia desfazer esses nós energéticos que geraram a minha separação com um relacionamento. Okay? A mesa quer saber que tipo de situação é? Não. Ela só vai se preocupar em tirar isso. Ela é pontual. Mas o implante veio da onde? Não interessa que foi XY onde veio. Só que a gente, quando começa a ver em que você se aprisionou, nós vamos ver os itens lá na frente. Para você entender de onde está vindo, porque talvez ele esteja conectado com um decreto, com um contrato que você fez, e agora a gente vai dissolver. Essas coisas que eu nem sabia que eu tinha feito. E não importa a energia, se tiver uma energia de contrato que você fez familiar ou ancestral, ela vai limpar a energia. A situação já foi. Mas se eu mantenho a energia, eu sustento esse padrão de aprisionamento. Tá claro? Porque tudo é energia. Vocês estão percebendo? Então, se eu alinho a energia, né, agora eu preciso estar consciente de que eu não vou continuar a ter uma forma de pensamento de auto-obsessão, de manter e sustentar implante, coisas do passado, vocês estão percebendo? E a gente vai acompanhando a mesa, porque quando você vai subindo a tua frequência, a gente vai vendo que vai liberando todos esses cacarecos. Tá claro? E aí a tua energia tem que estar numa vibração que essas influências deixam de atuar. Agora, por que elas atuam? Porque eu estou vulnerável. Estou toda hora pensando.
Tô toda hora, vocês estão percebendo? Quando, por exemplo, você tem uma situação mal resolvida com alguém, aí você está no meio de uma conversa e alguém fala desse fulano, dessa fulana. Qual é a emoção que eu sinto quando eu ouço alguma coisa de uma pessoa que eu não resolvi? Raiva. Ai, que saco, estão falando dessa fulana. Olha só. Isso é um padrão que nós vamos tirar a energia. A equipe tira a energia, mas você tem que parar de alimentar. Então você acaba de fazer uma mesa, no dia seguinte você entra numa briga. O que você fez? Jogou a limpeza fora, né? Então eu preciso dar sustentação à limpeza. Então por isso que ele chama a gente de consulente. Você é responsável em sustentar essa energia. Tá claro? Tudo bem? Ok? Então a gente vai detectar isso porque é um terceiro protocolo, linha do tempo. De onde está vindo essa história? Tá? Ele vai te dar detalhe? Não, nem vai se preocupar. Eu pus esse quadrante aqui para vocês verem, são todos esses pontos que são trabalhados aqui. O lado direito, quando você está de frente, todos esses pontos, cabeça, olhos, orelha, nariz, boca, garganta, onde está o laríngeo, olha, os ombros, o tórax, estômago, que é o plexo solar, né, os quadris, as partes da mão, tudo isso a gente faz tendo um por um. E vamos marcando. Tinha aqui no tórax, era uma larva? Era. Da onde estava vindo? Passado, presente? Passado. Próximo, braço? E a gente vai relatando. Depois a gente faz as costas. Nuca, costa, as escápulas, meio, né, os cotovelos, fazemos a lombar, fazemos posterior, panturrilha e tornozelo. Tudo é registrado aqui. Tá? Essa é uma imagem mais ampliada para vocês entenderem que pontos são esses. Ok? Eu gosto dessas frases que é um mantra, tá, gente? O corpo fala o que a alma quer dizer. Cada parte do corpo carrega uma mensagem emocional. Escute com atenção. Desequilíbrios físicos são reflexo de padrões internos. Trabalhe a raiz do emocional. O autoconhecimento é o primeiro passo para a cura e equilíbrio energético. Por que eu fiz detalhadamente essa apresentação da mesa arquituriana? Porque quando você for fazer ou comigo ou com outro terapeuta, você já está sabendo quando ele te der o relatório. Para você cada vez mais se conhecer nos seus processos. Tá? Então, quando eu começo a me conhecer nos processos, eu vou jogar a favor de quem? Do Marcos Adriano. Vocês estão percebendo? Porque foi isso que aconteceu. Porque quando eu fiz a primeira o ano passado, eu estava com 50 de frequência. E aí eu comecei a ter consciência, comecei a entender os processos, porque eu entrei dentro, né, daquele período da escuridão da alma. Então você fica meio nas escuras, né? E aí, quando eu peguei o fio, sabe quando você pega o fio do novelo e você começa a tirar os nós? Aí veio rapidamente. Mas por quê? Porque eu fui convicto, focado em realmente pegar o fio da meada de volta. E isso ninguém pode fazer por mim. Você encontra pessoas, coelhos brancos, que eu fui fazendo, que foi ajudando a limpar. Mas a escolha de abrir a maçaneta da porta, ninguém vai poder fazer. Você vai ter que fazer. Então agora, gente, nós vamos ver o alinhamento dos chakras. Agora vem a segunda parte. Nós fizemos o trabalho no corpo físico e agora vai vir aqui. Esse é o corpo que a gente vai trabalhar os chakras. Tá? Nós vamos pendular
todos os campos energéticos seus. Tá? Quais são? Centro superior, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical, chakra das mãos, que nós temos 2 pontos, umbilical, plexo básico. Os pés também têm aterramento, aqui, chakra aberto para baixo, e o centro energético inferior, que é nossa conexão. Uma coisa interessante que a maioria da gente tem o nosso chakra inferior, conexão com a Terra, desalinhado. Por quê? Porque a gente acha que o nosso equilíbrio é só espiritual. E esquece do meu aterramento com a Terra. Então, a nossa conexão com relação ao fluxo energético, ele é, gente, nessa figura aqui. Aqui, ó. Eu tenho que me conectar de baixo para cima, no cosmo, com o centro da Terra. Agora, olha que coisa interessante. Qual é o nome da Terra que a gente chama? É masculino ou feminino? Gaia, Pachamama. O que isso faz a gente refletir? Que eu preciso estar presente aqui. E a conexão com o inferior e o superior, o cosmo, tem que estar alinhado 100%. Então, por isso que se trabalha de cima para baixo. Ok? Vamos ver o que significa cada campo aqui, só para vocês terem ideia. O centro superior é a ligação com os planos elevados. Se você está bloqueada, você não consegue receber intuição, você está bloqueada aqui. Coronário, conexão divina e consciência superior. Frontal é a intuição, visão interior e discernimento. Laríngeo, comunicação e expressão autêntica. Sabe aquela história, eu fiquei com nó na garganta, não falei. Nó na garganta significa não está sendo fiel. Com quem? Não é com o ego, com o coração. Cardíaco, amor, compaixão e cura emocional. Importantíssimo cuidar dele. É daqui que faz as nossas meditações a partir do cardíaco. Plexo solar, identidade, autoestima, poder pessoal. Umbilical, o que significa? Emoções, criatividade e prazer. Aqui eu quero fazer uma adendo. O nosso umbilical, que é o sacral ou sexual, todos nós temos questão neste chakra. Por quê? Porque quando esse campo ele é ativado e ele fala em criatividade, ele está ligado com o cocriar. Cocriar, gente, não era pôr só filho no mundo. Cocriar através da essência do meu ser. Tudo que eu faço, que eu faça com amor. Cocriar é essa a criatividade. Como a gente usa esse chakra que nos conecta com a melhor versão, eu uso para o corpo físico, o que acontece? É um campo abertíssimo, exposto de artefatos. Então, todo mapa a gente tem que alinhar. Inacreditável. À medida que eu começo a alinhar o chakra, ele começa a se liberar. Mas o que eu estou falando é que normalmente a gente está exposto. Ok? Porque a gente usa numa energia muito limitada e não no potencial que ele existe. Então ele enfraquece. Ele tem um potencial de 400 watts. Aí eu pus uma lâmpada de 40. O que vocês acharam? Não vai funcionar.
Próximo. Básico. Segurança, estabilidade, sobrevivência e, olha que interessante, presença, força vital e enraizamento. O que é você estar enraizado? É o que nós estamos toda hora falando nos cursos. Esteja no momento presente aqui, enraizada nisso aqui. Porque se você não estiver aqui, você não está presente, você não tem segurança e estabilidade. Então você é conduzido por uma mente do ego, da situação. Então jamais, quando você estiver alinhada no presente, não vai ter você sair da direção. Você está no controle. Você está enraizada. Então eu estou aqui presente agora. Eu tenho que estar toda hora perguntando se alguma coisa me pegar e eu sair fora do plume, eu preciso estar atento. Tá claro? Próximo. Aqui está a chave da mesa com relação a quantas mesas eu tenho que fazer. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é este corpo de níveis. Esses risquinhos aqui são níveis de frequência. Vamos mostrar que níveis de frequência são esses. É essa tabela que a gente trabalha. Então veja bem. Se a sua frequência está abaixo de 200 Hz, que é a coragem, você está vulnerável a toda a energia negativa do mundo, teus artefatos, do passado e todas as energias da tua ancestralidade. Não tem jeito. Qual é o objetivo? Quando você faz a primeira leitura e cai embaixo, eu recomendo, enquanto a gente não chegar no 200, vamos fazer limpeza até você estabilizar. Porque você vai continuar debilitando o teu campo. O que acontece quando eu chego no 200? A tendência é eu me fortalecer espiritualmente. Então eu digo, o que isso significa? Eu vou precisar do São Miguel de Arcanjo para me proteger? Provavelmente não. Porque a nossa proteção está com a gente. Quando eu não tenho ela, eu preciso de ajuda externa. Então por isso que a gente evoca nosso anjo da guarda, reza um Pai Nosso. Mas quando eu estiver numa frequência, eu já estou na amorosidade. Dificilmente eu vou fazer julgamento. E dificilmente eu vou me vulnerabilizar no mundo. Vocês estão percebendo? E vou repetir uma frase que na Brahma Kumaris eu aprendi e vocês têm que saber. Eu estou aqui, eu estou neste mundo, mas não sou do mundo. Ok? Quem fala isso? Marcos Adriano? Não. É o teu coração. É a tua alma. Você está aqui de passagem. Não estou falando do Marcos Adriano que está aqui por um instrumento da alma. Mas, então, qual é o objetivo quando a gente começa um tratamento da mesa, gente? É a gente conseguir te trazer para os 200. Naturalmente, o que acontece? A gente abre a mesa, a gente normalmente está embaixo. Tá? Às vezes está 100, 150, não vou dizer que está todo mundo para baixo. Mas é bacana porque quando a gente começa a sessão, eu vou medir você. Qual é a tua frequência antes de entrar no tratamento? Quando termina a leitura, depois de 1 hora, a gente pendula de novo. E a gente já consegue subir 1 grau, 2 degraus. O que isso demonstra? Que você está aberta para começar a trabalhar o campo etérico. Então é muito positivo quando a gente consegue elevar na própria mesa, porque a gente vai ativar uma série de coisas em uma limpeza. E já funciona na mesa. Então por isso que a gente tem que, quando a gente faz a sessão, você precisa estar relaxado e descansando. Meditando, dormindo, porque a gente vai conseguir trabalhar o teu campo etérico. Se você está fazendo com uma preocupação com alguma coisa, você vai interferir nessa leitura. Então a gente não consegue já elevar a tua frequência. Então, gente, eu já tive 2 casos em que a frequência não bateu. Aí eu falei, mas o que aconteceu? A pessoa estava preocupada.
Só que aí já foi, entendeu? Porque o que eu falei ontem, na sexta-feira, a ressonância magnética, quando você faz, você precisa estar parado ali. Se você movimentar, ela vai olhar a imagem, ó, vamos ter que refazer de novo. Não saiu. Só que quando a gente vai saber que não saiu, já acabou a sessão, não dá para pôr de novo. Você está percebendo? Então, por isso que eu falo, alerto. A leitura é bacana, você se comprometer, tá? 1 hora, né? Pode ser durante o dia, à noite, não tem problema, mas o teu compromisso é você estar lembrando que você está dentro de uma ressonância, não vai mexer o braço. E a mente, ela é louca para distrair. Tá claro? Então, o objetivo da mesa é elevar. Esse é, para mim, a minha equipe se baseia nisso. E estimula quando a pessoa começa a fazer um tratamento na mesa cristalina quituriana. O objetivo nosso, eu, como a minha equipe, é trazer você aqui. E aí fica a teu critério. Aí não precisa fazer a sequência, você pode começar a espaçar, porque a vida vai te trazer, entrei num perrengue, deixa eu chamar o Marcos Adriano, vamos fazer uma leitura para fazer uma limpeza. A gente vai fazer para você voltando e dar sustentação. Porque o desafio, gente, é a gente manter aqui. Tá? Porque a gente fica oscilando muito. Mas o importante é que chegou aqui, você já está mais no controle do que o mundo no teu controle. Aí você já limpou muita coisa, sem saber que você está descontrolado. Agora, o que acontece na mesa? Todo mundo passa por isso aqui. Tá? Isso aqui é esse filamentos do DNA. Tá vendo esse corpinho aqui? O que são isso? O que são? São fios de luz que sustentam o código divino do ser. Por que 12 filamentos? Porque correspondem a 12 dimensões de consciência e aos 12 raios cósmicos e que possuem 12 canais de frequência. Nós estamos falando não o filamento biológico, nós estamos falando dos 12 filamentos energéticos. Então a gente ativa todos eles, ok? Então, quais são essas frequências? A chama trina está aqui, e os nossos filamentos são todos esses. Tudo no campo etérico, tá? Vontade divina, amor incondicional, sabedoria crística, pureza, verdade, comunicação, serviço e compaixão, transmutação, abundância, integração, códigos estelares, porque todos nós viemos das estrelas, consciência crística e manifestação. Então, tudo isso é ativado na mesa. Tudo isso para te conectar com quem? Não é com você, é com a tua essência aqui. Tá? Então, naturalmente, não tem como você não conseguir elevar a tua frequência na sessão. Tá claro? O que traz essa ativação? Aumento de intuição, despertar de habilidades espirituais, clareza e propósito, coragem para as mudanças, expansão de consciência, reequilíbrio emocional e abertura para novas possibilidades. Então, todos esses itens vão estar se abrindo na mesa, nessa ativação de DNA. E aí, o que tem quando a gente faz essa ativação? Existe a ativação das câmaras. Tá? Nós temos 25 câmaras. O que são câmaras? Câmaras são ativações que nós vamos ativar elas antes de dormir. Então, normalmente, a gente tem 2 ou 3 câmaras. Eu pendulo uma por uma. Programação de remoção matriz, placa de arquituriana, tecnologia, todas essas ferramentas. Então, você imagina que você foi no médico e ele falou, olha, antes de dormir você vai tomar uma melatonina para que você tenha um sono tranquilo.
Então, quando você sai da mesa, você vai sair com um tratamento, um ciclo de meditações. O que eu mando para você? Assim que termina a mesa, você não vai começar no dia, você vai começar no dia seguinte. Mas só para saber que nós já acabamos a mesa. Eu já mando uma imagem, tipo uma dessa aqui, e uma ativação. Que antes de você dormir, você vai olhar para aquela imagem, se visualizar ali dentro. Essa é uma, tá? E vai fazer ativação e vai dormir. Agora, o que eu realmente tive agora recentemente, uma instrução, que vocês ainda não estão fazendo, que no período das ativações, não é para deixar um copo só no dia da sessão. Manter um copo na sequência das câmaras. Vocês lembram a história? Hoje você vai ser... Olha, hoje às 10 horas você deita porque a equipe de Bezerra de Menezes, a equipe... Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos essa equipe que quando você ativa, você está aberta para eles cuidarem deste campo. E elas estão conectadas para sustentar, neste período pós-mesa, o que foi tratado em você. Tá claro? Então, quando a gente faz a leitura da mesa, uma das recomendações já é você deixar um copo durante a sessão. Mesmo que você durma, você toma a água no dia seguinte. Ou uma garrafa, para dormir, não tem problema. Agora, eu recebi recentemente numa leitura que é para sugerir ao consulente manter a água enquanto ela está fazendo as câmaras durante a noite. Não é só na sessão. Então, quem está já em tratamento, pode hoje à noite lembrar de deixar um copo, pegar o hábito, já fala para o Vico. Ok? De qualquer forma. Então, as câmaras vêm dar suporte a esse tratamento. Então, aqui é uma câmara. Tá? Então, o que eu vou mandar para você? Uma imagem, especificamente da câmara que você tiver e o que você tem que falar na ativação, o seu nome. E aí você vai dormir. Simplesmente eles vão estar trabalhando o teu corpo etérico e é um tratamento que vai fazer até o que for designado, até quando você fizer o retorno. Ok? Gente, eu acho que nós temos que correr um pouco, hein? Olha, agora nós vamos... Tudo bem, tem alguma dúvida para a gente passar para outra sessão? Então, gente, agora nós vamos trabalhar as influências das nossas histórias anteriores. Tá? Então, essa análise é feita dentro desse quadradinho aqui, tá? Que vocês estão vendo, esse amarelo aqui. Tá? O que vai ser trabalhado? Eu aumentei para vocês olharem. Nós vamos ver clones, fractais, trabalho mágico, afastamento, vingança, amarração, contratos religiosos, profissional, ancestralidade, aqui saiu errado, relacionamento, magia, multidimensionais, decreto, pobreza, cancelamento, celibato, que é profissional, obsessores, nós vamos trabalhar tudo isso. Então, toda vez que sair alguma coisa, eu venho aqui de novo para perguntar, é de vida passada? É de vida atual? É de vida paralela? A gente vai saber de onde está vindo esse comprometimento que está interferindo no teu campo energético. Tá? Eu fiz aqui um estudo mais detalhado, uma das coisas que é difícil da gente entender, o que é clone. Né? Então vamos entender o que é. O que são? São cópias energéticas criadas em laboratório, produzidos a partir do DNA energético da vítima. Então, nós somos clonados durante a noite. Então você imagina quando você assiste um filme que você entra no medo. Como eles atuam? Chakra básico, alimentando energeticamente. Controle mental, emocional e ação à distância. Por isso que às vezes a pessoa tem um comportamento que você fala, nossa, mas por que ela reagiu assim? Será que ela não está com clone? Porque ela interfere nisso.
Como a MCA, como a mesa atua? Reintegrando essas partes no campo original, dissolvendo a interferência e restaurando a unidade vibracional do teu ser. Volta. Tá claro? Então eu fiz aqui mais ou menos um esqueminha que eu pedi lá na apostila para passar para vocês. Olha só que coisa interessante. Quando você baixa a tua frequência, eles sugam, fazem um clone e te colocam aqui num laboratório. Isso é tudo energético, tá, gente? Você fica aqui, clone, base negativa. E eles ficam manipulando aqui e sugando a tua energia. Você cria um vínculo telepático. Por isso que às vezes a gente tem a mudança de humor de uma hora para outra. A gente começa a perceber que tem alguma coisa que não está certa no meu campo. Ok? Então, quais são, controle mental e emocional, os danos no corpo? E onde está esses laboratórios? Infradimensionais, estão no astral, aqui. Tá? Não é o umbral, uma outra frequência aqui. E aí eles fazem uma drenagem no chakra básico. Fadiga, dores, baixa imunidade. Você acha que eu não vou ficar doente? Bom. Tá claro? Quem atuam aqui, olha, magos e ETs negativos, torturas e controle. Então, queridos, é ficar no controle. Então, por isso que é limpo da mesa. Então, clones astrais é isso. Tá claro? Quem está vulnerável? Pessoas com chakra fragilizado, básico. Medo constante, insegurança, traumas não tratados, vida sexual desordenada ou bloqueada. Pessoas com baixa proteção espiritual, falta de prática de limpeza, falta de conexão nas equipes de luz e baixa vibração. E eu sempre falei há muitos anos, e vou repetir aqui para todos que estão presentes. Tenha um grupo por semana ligado à espiritualidade, para você alimentar, seja um centro, seja qualquer lugar, o que você se sentir. Nós temos os grupos de estudo que a gente se reúne uma vez por semana para pôr a bomba de oxigênio, para dar sustentação. O mundo está muito denso. Eu não vou conseguir sair dessa frequência se eu não sustentar. Tá? Porque a gente está imerso no trabalho, na rua, no Uber, no trânsito, em qualquer lugar, gente. Para a gente sair do plumo é rápido. Se eu começo a ter autoconhecimento, olha, conhecimento é poder. Mas poder não é de ser egoísta, egóico. Não. Poder é você ter poder sobre você. Eu conduzo, não é o mundo. Não é o mau humor do Uber. Não é o mau humor. Não. Não é assim. É um poder em você. Tá claro? E isso acontece quando eu me abro para isso. Tá claro? Então, é pesado essa coisa do clone. Pessoas com contratos e votos e pactos antigos. Esses vínculos facilitam o acesso ao DNA energético. Pessoas que já sofreram ataques de magos ou alienígenas negativos. Material genético energético muitas vezes é roubado da vítima. Tá claro? Então, muito cuidado. Fractais. O que são fractais? Vamos entender que é outra palavra nova para nós, né, em relação a essas coisas do passado. Partes da mesma alma manifestada em diferentes dimensões, tempos e realidades. Cada fractal vive experiências únicas, mas todas servem à evolução da mônada, centelha divina, individualizada. Como a MCA, a mesa atua? Busca reconectar e harmonizar essas partes da consciência. Exemplo, traumatizadas precisando de cura.
fractais que estão formatizados. Presos, que estão aprisionados por algum motivo energético. Uma parte ficou presa. Ascensionados que auxiliam no processo evolutivo. Então, olha que bacana. Eu tenho histórias que foram positivas e eu tenho histórias que foram negativas. Quando dá ascensionados, ele está pegando uma coisa positiva para agregar no teu fractal atual. Tá claro? Então, auxiliam no processo evolutivo. Então, a gente tem momentos que, quando eu limpo, eu começo a trazer os fractais que a gente não foi só do mal. Você entendeu? Então, eu quero dar um exemplo para vocês entenderem como vive isso. Eu já dei um exemplo aqui para alguns. Quando você vai viajar, quando você vai conhecer alguém, aí você fala, você chega na Europa ou em qualquer lugar, você fala, gente, eu já estive aqui. O que você está vivendo? Um fractal teu. Ele está lá atrás? Não, ele está com você. Porque você reconhece que você já esteve lá. Aí você encontra uma pessoa num casamento, num bar, seja lá o que for. E sabe quando a alma bate? Gente, você já se conhece? Não. Já. É uma história tua que está aqui. Qual é um conceito muito desafiador para a gente assimilar? Quando a gente faz esse curso de registros arcásticos e mesmo a geometria sagrada, não existe no campo etérico passado, presente e futuro. Tudo está junto. Então a nossa alma, ela vive integrada. Então por isso que a gente tem umas lembranças de alguma coisa. Ah, que coincidência. Não é. É que você está vivendo tudo aqui. Não é o Marcos Adriano. O Marcos Adriano está neste momento, é o veículo. Deu para pegar mais ou menos esse conceito? Tá? Que é muito difícil da gente entender de alguma forma, né? É mais ou menos essa imagem. Tá vendo? Ó. A integração dos fractais permite que o ser humano recupere sua totalidade espiritual, equilibrando o ego, intuição e identidade divina. Ó, é para te trazer aqui. Tá claro? Então, por que a gente tem que resolver os gabaritos na letra A? Porque eu estou resolvendo para o Marcos Adriano? Não, eu estou resolvendo por causa da minha alma. A é de amor. Então, tudo isso que que está nos influenciando, eu tenho que trazer para cá. Ok? Isso é fractal. Agora, os fractais, o que acontece? Eles têm vários fractais. Pode ser traumático, pode ser ascensionado, que é todo trabalhado na mesa. Ok? E vão te reintegrando. Ok? O que tem que ser. Bom, aqui são todas as influências energéticas aqui. Ó, contrato, decreto, votos, trabalhos mágicos, religiosos, kármicos, incumbos e sucumbos, multidimensionais obsessores. Tudo isso a gente começa a limpar na câmara. Ele está em que corpo? No corpo etérico. Fizemos limpeza no corpo físico. Agora nós estamos fazendo numa dimensão etérica. Vamos ver um por um. Trabalho mágico. Manipulação energética feita por alguém ou pela própria pessoa para interferir no livre-arbítrio. Afastamento. Rompe laços afetivos e familiares. Normalmente a gente tem algumas energias de afastamento. Perda de alguém na guerra, relacionamento que a pessoa desapareceu, que é trabalhos que ficaram aprisionados. Amarração, entrelaça campos energéticos de forma forçada. Você casar com alguém forçado, amarração é energias que não estão compactuadas em trabalhos que você faz. Vingança e destruição, causa de doença, acidentes e perdas. Tá? Isso são trabalhos mágicos que, se aparecer na mesa, eles são dissolvidos. Próximo trabalho que é feito na mesa.
contratos kármicos, laços energéticos firmados consciente ou inconscientemente nesta ou em outras vidas. Religioso, limita a expansão de consciência. Profissional, prendem a pessoa em ambientes e funções. Ancestrais e familiares perpetuam padrões emocionais. Aqui foi a pergunta que me fizeram sobre a questão familiar de implantes. Tá? Eles podem estar trazendo padrões de família. Incumbos e sucumbos drenam a energia vital através da sexualidade. Esse aqui eu vou explorar porque é um termo novo para nós. Tá? Magos negativos destroem e desestabilizam o campo. Multidimensionais ligam a seres em egrégoras estelares e kármicos mantêm conexão com obsessores do passado. Tudo isso é checado e a gente faz um alinhamento. O que é incumbos e sucumbos, para vocês entenderem? São energias masculina e feminina. Tá? Masculino que drena a mulher e o feminino que drena o homem. Interferência astral de natureza sexual, que drenam energia vital. Atuam durante o sono. Se conectam em traumas, padrões afetivos e brechas emocionais. Tá? O que a mesa, como ela detecta isso e qual é o objetivo da limpeza? Detecta com perda de energia sexual criativa. Quando o chakra sexual está muito baixo, ele já sabe que tem alguma atuação de drenagem. Bloqueio no chakra sacral, bloqueada. Vínculo energético com parceiros antigos. Sabe aquela coisa? A pessoa sofre com o relacionamento e ela ainda não consegue se libertar? Está presa. Contratos inconscientes de submissão e sedução. Padrões de relacionamento baseado em carência e dependência emocional. A pessoa nem gosta da pessoa, mas ela cria uma dependência emocional. Né? Objetivo da mesa: remover as influências, fechar as brechas, limpar contratos, reintegrar a energia sexual criativa e restaurar a soberania energética. Então esse é o objetivo desta situação energética. Okay? Eu quis dar mais detalhes porque é uma coisa nova para nós. Decretos e votos, o que é isso? São afirmações feitas como convicção que se tornaram vínculos energéticos. Quais são esses decretos e votos? São esses aqui. Pobreza. Normalmente a gente que teve uma vida religiosa fez um voto de pobreza. E aí o que acontece? Chega nessa vida e não consegue ter ascensão profissional. Por quê? Porque eu fiz um voto e fiquei preso em alguma limitação. Castidade e celibato desarmoniza o chakra sexual. E servidão astral entrega energia vital a seres de não luz. E casamento e relacionamento mantém laços amorosos kármicos, que só puxa energia um do outro. Obsessores. A gente já conhece, mais ou menos é familiar para nós. Né? Encarnados, pessoas que emanam negatividade, e desencarnados, espíritos que influenciam pensamentos negativos e emoções. Tá? E tem um terceiro, que é o pior. Qual é esse terceiro? Esse terceiro é esse aqui. Esse aqui é o pior. Autoobsessão. Quando o próprio indivíduo se sabota por culpa, crítica e apego. Olha o que eu estou fazendo. Eu não preciso de ninguém, eu sou meu próprio obsessor. Não é louco a gente criar uma personagem negativa? Então, quando eu sou crítico comigo, não valorizo, só fico falando negativamente, eu estou tendo uma autoobsessão. Então, é muito interessante que quando a pessoa cai com autoobsessão, ela cai com a geometria amor próprio, amor incondicional. Porque está faltando o quê? Amor aqui. E aí, eu me liberto dessa autoobsessão. Tá claro?
Tudo bem? Então, por último, a gente trabalha sólidos platônicos. Isso para mim foi uma revelação, porque eu falei, gente, o que tem a ver Platão nessa mesa arcturiana? Que é esse quadradinho aqui que vocês estão vendo. Aqui. Vamos ampliar ele um pouco. Tá? O que eles representam? Vamos primeiro entender. As geometrias fundamentais da criação atuam como matrizes no equilíbrio energético. Estão associados aos 5 elementos da natureza e os chakras. Platão já descobriu isso lá atrás. E o que a mesa arcturiana vai alinhar? Reorganização celular energética, restaurando a forma perfeita das células. Por quê? Porque ele trabalha os 5 elementos. E as nossas células precisam estar alinhadas. A harmonização dos meridianos, permitindo o fluxo pleno da força vital. Equilíbrio entre os 5 elementos da natureza. Expansão da consciência e sensação de paz, clareza e vitalidade. Então aí eu trouxe um gráfico para vocês verem a conexão. Tetaedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. O que eles ligam? Fogo, terra, ar, éter e água. Não é demais isso? E aí ele conecta a gente com os chakras. Que chakras são esses? Frontal, básico sexual, laríngeo, coronário e o icosaedro, o cardíaco, plexo solar e sexual. Então, o que ele vai fazer? Fazer um alinhamento e te conectar com o equilíbrio com a natureza, com os 5 elementos. Então, ele vai ver o que realmente você está desconectada em alguma área. E às vezes todas. Não importa, mas isso vai te trazer empoderamento quando a gente faz esse alinhamento. Em síntese, gente, o que a mesa cristalina arcturiana nos traz? Dissolução de acúmulo denso, restauração do fluxo vital, leveza emocional e mental, necessidade de manter hábitos que sustentam o equilíbrio. Tá? Importantíssimo isso. Recomendação das sessões. Evitar discussão em ambientes densos, consumir conteúdos elevados, gente, é o que você lê, o que você vê na televisão, o que você vê de filme, o que você fica acompanhando nas redes sociais, é conteúdos, não densos. Meditar e descansar é você estar aterrada sempre no presente, no centro inferior. Lembra de Gaia e Pachamama. Eu estou presente. Beber água, porque quando eu bebo numa intenção positiva, eu começo a alinhar as células. E tem esse que eu deixei interrogação, que para mim é o mais importante de todos. É isso aqui. Aplicar, sim, os 50% práticos no cotidiano. E 50% é da nossa equipe médica. A mesa não vai fazer milagre. Lembra que quando Jesus possibilitou do fiel tirar a cegueira, o aleijado, ele não disse que foi ele que curou. Ele devolveu a bola para o fiel. A tua fé te curou. Então esse é o princípio da mesa. Tá? Porque o trabalho é feito 50 e 50. Então, quando você não é paciente, na mesa você é consulente. E isso muda de figura quando você começar um tratamento via a mesa arcturiana. Pergunta. Ok. Perguntas. Silvia Piazza, qual o tempo ideal para refazer a leitura da mesa? Olha, a leitura da mesa é o seguinte. Quando termina a mesa, Silvia, a gente vai pendular. E eu vou perguntar, a Silvia tem que vir depois de 20 dias, 30 dias, 40, 35 dias, ela vai me responder. Normalmente, você vai receber as câmaras, que vai ser 10 dias, depois 5 a outra.
Ela normalmente, depois que faz esse ciclo, uma semana, provavelmente o pêndulo vai pedir para retornar. Isso, Silvia, se você tiver com as frequências que vai ter que trabalhar até chegar na coragem. Chegou na coragem, aí fica a teu critério. O que eu sugiro? Com a hora que chegar na coragem, ok. Quando a vida vai continuar, nós vamos ter situações desafiadoras. Caiu a energia que você sentiu, Marcos Adriano, vamos marcar a mesa. Só que aí, fazemos a limpeza, eu te mando o relatório. Você faz o básico. A não ser que tiver uma coisa muito forte, e aí você vai escolher um plano para fazer. Mas o que eu recomendo, enquanto nosso objetivo para a mesa, que eu sugiro que cada um, quando quer fazer a mesa, fazer um processo bacana que eu sugiro como terapeuta, é a gente chegar no gol. O gol é chegar no 200. Ponto. Essa é a meta que você tem que pôr consciente da mesa. Ok? Então é assim que funciona, porque você vai saber toda a final da sessão quando vai ter que voltar. De qualquer forma. E outra coisa, eu não marco na hora, eu espero a pessoa sentir o tratamento revolver nela e ela falar, eu acho que eu vou ter que antecipar, porque eu não estou bem ainda. Então, é muito relativo. Ok? Outra coisa, eu quero fazer com o meu filho. Só pode fazer para o filho se ele permitir. Sem autorização, não. Se a criança tem menos que 7 anos, alguma coisa, não tem problema. A autorização dos pais dá para fazer. Tá? De qualquer forma. Segunda coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Nós temos uma mesa de pronto-socorro. Se eventualmente tem alguém na família, alguém que vai ser operado, você pode me falar, você vai ativar a mesa hoje de pronto-socorro? Isso não é pago. Isso eu faço... Você me manda o nome da pessoa completa, a data de nascimento e onde ela está. Cidade, né, e localização. Não precisa falar ele está no hospital. Não, ele está em São Paulo, Brasil. Ponto. E aí a gente deixa na mesa durante a noite. Tá? Isso dá para a gente fazer. Né? Esse é um serviço extra. O que me movimentou muito a questão da mesa foi não fazer bisbilhotagem com a mesa, né? É minha irmã que está obsidiando. Não, a mesa não vai te dar nenhuma informação para dar alimento para o teu autoaprisionamento. Marcos, eu tenho quantos chips? Não tem necessidade de saber 20 a 40, não importa nada disso. É uma mesa que está focada em você ter uma energia, poder etérico. Ele está dando poder para a tua chama, Trina. Ele está trazendo essa relação de volta. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente um detalhe importante da mesa. A mesa, gente, olha só, ela, quando traz a fraternidade branca e traz os angelicais, eles estão dando suporte para esta porta se abrir. Agora, que porta é essa? A porta é essa desse relacionamento masculino e feminino aqui. E isso quer dizer que a tua chama trina. Qual é o objetivo dessa mesa? É trazer você para cá. O fim da história dessa mesa é isso. Tá? Então, por isso que o teu nome é colocado em cima aqui. E o meu cristal apontador fica em cima de vocês dois. Da tua chama e de você, pessoa, Marcos Adriano. Então, o que está separando essa relação vai começar a se limpar para você estar, uno. Então, quem vai conduzir tua vida? Não é tua mente mais. É a tua verdade, é o teu coração. Então, vocês lembram uma história que Jesus dizia: busque a verdade e ela te libertará? Que verdade é essa? Eu sou como Deus me criou. Eu sou a chama trina. Eu sou a inata.
Eu sou a verdade que me liberta. Então a mesa arquitalina vai nos ajudar a nos libertar dessa dimensão. E é um presentão numa era de transição, por isso que é um caminho de autoconhecimento através da mesa, que vai te levar a uma frequência elevada e vai trazer uma união com você. Tá claro? Então, eu quero deixar um convite para vocês, a maioria já tem inscrito, no final do ano, dia 12 de dezembro, eu estou aí no Brasil, a gente vai conduzir um ritual de passagem. E esse ritual de passagem, a gente é um tipo réveillon espiritual. Né? A gente tem um ritual de passagem de manhã e desapego à tarde. Nós vamos trabalhar essa relação. Nós vamos trazer de volta essa relação com meditações, com geometria, com trabalhos de conexão de volta. Nós já estamos fechando o grupo, só tem 5 vagas, para falar a verdade. Tá? Nós já estamos quase fechando o grupo, já agora em agosto. Se alguém sentir um chamado, pode entrar em contato que eu mando a divulgação e você sente o coração. Mas é uma possibilidade da gente reforçar também, né, o tratamento que você se abrir para este ano. Este ano, gente, vou repetir, é 2026. 2026 a soma dá número 1, 2026, e é a relação, número 1, é a relação com a tua chama trina. E a mesa traz uma tecnologia para te ajudar, para nos ajudar a tirar nossos apegos, a tirar inconscientemente coisas que a gente não tem nem noção que está nos afetando. E eu faço com amor essa liberação, porque eu sei que ela está me conectando com o meu cardíaco. Esse é o objetivo fundamental e importantíssimo. Se sentir de compartilhar as aulas, compartilhem. Quem está doente, quem está com alguma coisa, mas a pessoa precisa estar aberta, porque você vê muita informação, são conceitos novos. Por isso que eu fiz um trabalho para vocês detalhados, porque é muita coisa, mas vocês vão poder revisar a qualquer momento, qualquer dúvida que ficou. Tá? Nós precisamos inspirar o mundo. Então, uma coisa que fez bem para você, estende para quem realmente está precisando. Aliás, o mundo está precisando. Então, Omar, diga. como é que a Carla que está perguntando como proceder no agendamento? O agendamento, você me passa um WhatsApp e eu te mando a ficha de inscrição. A ficha, tá? Aí eu te mando um retorno para perguntar para você. Você pode fazer de manhã à noite durante o dia, para eu alocar você num horário. Tá? Normalmente, de manhã, logo de manhã, 6 da manhã, pode ser 7 horas. Você pode acordar às 6, a gente faz a meditação e você voltar a dormir. Consigo fazer no fim de semana, tá? Por causa da minha limitação aqui de estar no Canadá, não tem problema, dá para fazer no fim de semana. À noite, normalmente, durante a semana, dá para fazer às 9h15, porque eu termino os grupos às 9 horas da noite e eu consigo fazer logo na sequência. Aí a gente faz a mesa e você vai dormir. Ou vai ficar quietinha, não assistindo televisão, ficando uma meditação, não tem problema nenhum. O importante, gente, quando fazer o agendamento é você ter disponibilidade de estar tranquila. Esse é fundamental. Então, se é à noite, de manhã, aí a gente adequa um lugar, tá? Ok? De qualquer forma. Então, eu vou... eu estou com vários agendamentos já e a gente precisa ir encaixando, né? Disponibilidade. Ok? Tudo ok, turminha? Eu queria fazer só uma última vibração arquituriana, só para vocês sentirem. Eu quero que vocês só fechem os olhos, imagine essa figura desses arquiturianos aí, e
Feche os olhos e só sinta no coração essa conexão. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Eles estão chegando pelas estrelas, pela luz, pela expansão da consciência. Arturianos, guiem nossos caminhos, elevem nossa frequência, abram os portais da consciência. Nós ouvimos o chamado, nós sentimos a presença. Nós ouvimos o chamado, nós sentimos a presença. Eles estão chegando, eles estão chegando, eles estão chegando. Eles estão chegando.